Boa noite, pessoal. Vamos ver quem está aí. O Ian já dei boa noite, pastor Ildemar. BTC eu não sei quem é. O Cláudio, boa noite. A Cristiana, Elis, a Ju, Leonas. Boa noite, Isaac. Marcos, a Lucinha, o Regis está aí, a Rocélia, a Luiz. Boa noite, todo mundo. Chama o povo. Quem quiser, ligue as câmeras, né? Para a gente ver vocês, interagir um pouco. A gente, com certeza, ao longo do momento aí, né? Mais gente vai estar entrando. Infelizmente, a gente não vai esperar, né? Porque a gente precisa tanto honrar aqueles que chegam pontualmente, como também aproveitar o máximo, que eu acho que essa noite vai ser uma noite muito abençoada. O conteúdo vai ser, com certeza, muito proveitoso para a gente. E a gente quer usar todo o tempo que a gente tem. Então, já vamos iniciar, vamos orar, né? Alguém mandou uma mensagem que eu não consigo ler. Depois a gente vê. Então, deixa eu ver aqui. Vamos pedir aqui para o... Não sei se o Regis está aí. O Regis, ora para a gente começar, Regis. Aí depois eu apresento o pastor e a gente dá início à aula, tá bom? Elis? Boa noite. Tá, enquanto o irmão Regis não respondeu aí, não sei como que ele tá, você pode orar para a gente iniciar, por favor? Sim, oremos. Querido Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, Senhor, abençoado que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado por esse presente, Senhor, pela nossa vida, por tudo que o Senhor nos rodeou hoje, Senhor, através do Teu Santo Espírito, a presença do Teu Filho amado, Pai. Amém. E que nesse finalzinho de tarde, Senhor, que o Senhor nos deu a noite para descansar, que possamos aprender, Deus, com o Teu Filho. Que o Teu Santo Espírito possa estar presente, que todas as pessoas, Deus, possam ouvir, saber que tudo que for para impedir, Senhor, o nosso estudo, o aprendizado, Senhor, nós clamamos pelo Teu Filho amado Jesus, que não chegue até nós, até os nossos ouvidos, Pai. Que o Senhor nos alimente, Deus, com a Tua palavra. Nós clamamos e pedimos, porque precisamos de Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém, Pai. Amém, amém. Então, chegou mais gente aí, né? Então, eu quero dar novamente boa noite. E eu acho que vai chegando mais gente por aí depois. Nós acabamos de orar para a gente iniciar. Essa é uma noite muito especial. É um conteúdo muito especial, muito relevante para a igreja. Então, anotem tudo, né? E depois tirem dúvidas, né? Se houver, com certeza. Então, algumas informações. A hora que você precisar, você pode ligar o seu microfone, interromper, né? Tranquilo, e fazer a sua pergunta, desde que esteja dentro do que está sendo abordado no momento, tá? Para que a gente também não perca aí, a pessoa que está falando não perca aí muito raciocínio, né? Eu quero pedir que você desligue o seu celular e só ligue o seu microfone, olha só, a convocação. Desliga o seu microfone
e só ligue se você for fazer alguma pergunta, porque vai estar sendo gravada a aula e para que a gente tenha o som o mais limpo possível, tá bom? Então, ok. E agora, né, eu quero apresentar o preletor de hoje, o meu amigo e pastor, né? Pastor Ildemar, ele é mesmo meu amigo, ele é mesmo meu pastor, é um dos pastores da minha igreja lá de João Pessoa, a igreja que eu amo e que eu estou morrendo de saudade. E esse homem aí é um homem muito bom, muito servo e íntegro, então vale a pena a gente ouvi-lo. Me aconselhou muito, né, na minha caminhada aí cristã e de missões, né, também, no início ali, né, pastor? Tem muito para nos acrescentar, vocês vão ouvir muito aí esse sotaque nordestino, que eu estava morrendo de saudade. Então, ele está falando direto de João Pessoa, da Paraíba. E, enfim, muitas coisas, mas que ele pode também, ele mesmo, falar um pouco, né? Com certeza ele vai trazer um pouco sobre ele aí nessa noite, tá? Então, pastor Ildemar, fique à vontade. Fique à vontade, né? E estamos aí para lhe ouvir, tá? Que Deus abençoe. Amém. Ok. Boa noite a todos que já estão presentes, né? E é uma alegria muito grande estar com vocês e, ao mesmo tempo, o peso da responsabilidade em falar, inclusive, sobre um assunto que ultimamente tem sido muito debatido, né? Tem tido muitas questões sobre ele. Mas debate é uma coisa normal, natural, né? E o nosso fundamento para tudo quanto nós cremos deve ser sempre a palavra de Deus, né? A palavra de Deus deve nos nortear em tudo. Bom, nosso tempo é bastante limitado e eu queria iniciar passando um pequeno vídeo para você, tá? Já vai dar uma ideia de como será a nossa palestra. Bom, pessoal,
Deram para assistir? Deram para assistir? Todos assistiram direitinho? Sim, pastor. Aqui foi. Ok. Para assistir o tempo. A minha pergunta também é se estão gravando. Se está sendo gravado direitinho. Que eu não botei aqui, não. Se o Ian está aí controlando para gravar. Está gravando, né? Ok. Então, olha só. Quando a gente fala em dízimos e em ofertas, né? São várias as ideias, várias as concepções que vêm à mente e também vários questionamentos. A gente, às vezes, sabe mais pelo que ouve, pelo que alguém falou, do que aquilo que a gente pessoalmente foi examinar no texto bíblico. Eu quero apresentar uma reflexão sobre esse assunto, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Eu não tenho autoridade para fechar o assunto. Então, o assunto ele poderá ainda ficar para uma outra discussão. Mas eu creio que aquilo que a gente pode refletir hoje já vai nos dar um bom embasamento para a nossa vida no relacionamento com Deus e com a igreja. Tá certo? Então, eu vou apresentar o material que eu elaborei a partir de um PDF que o Arley ele me enviou. Tá? Vamos lá, então, para esse material. Ele está no Word, tá certo? Ele está no Word e você vai, então, acompanhá-lo. A gente tem aqui, então, que o nosso assunto será sobre dízimos e ofertas, tá? E a gente vê que é uma pergunta muito simples, e a resposta mais simples ainda. O que é o dízimo? Coloquei de forma bem sucinta. É a 10ª parte de algo, né? Dízimo, que aí vem de 10, a 10ª parte. E nós entendemos, conforme a gente vai apresentar alguns textos, que o dízimo ele é obrigatório. Ele é obrigatório por uma questão de fé. O dízimo, a obrigatoriedade dele está relacionada diretamente com a nossa fé. Se nós cremos que dependemos exclusivamente de Deus. Se entendermos assim, ele será para nós uma obrigatoriedade. Eu não vejo o dízimo obrigatório numa questão legalista, e eu vou procurar abordar porque eu não vejo o dízimo como uma questão legalista. Tenho que dar, tenho que dar, tenho que dar. Não. Por que é que eu dizimo? Certo? Bom, vamos lá para outro ponto. Você tem o dízimo e tem aquilo que nós chamamos de oferta. A oferta, ela não está limitada a uma porcentagem, né? A oferta deve ser uma parte de algo que você recebeu, ou uma parte daquilo que você tem, ou uma parte daquilo que você adquiriu. Não. Essa porcentagem é referente ao dízimo, que seria 10%. Mas a oferta não. A oferta não está limitada nem a porcentagem de algo, nem a uma quantia específica. Quanto é que eu devo ofertar? Não. Isso aí é uma coisa que você mesmo irá definir, diferentemente do dízimo. Outra coisa é que a oferta ela é muito voluntária e espontânea. Certo? Ela é voluntária, é espontânea, diferentemente do dízimo. O dízimo deve ser alguma coisa bastante sistemática, a oferta não, é voluntária, é espontânea, tá? Vamos lá para outro ponto. A base bíblica do dízimo, eu vou dividir em duas partes maiores, o Antigo
e o Novo Testamento, certo? Dentro do Antigo Testamento, eu vou dividir em 3 partes. Vou dividir aqueles versículos que nos mostram o dízimo antes da lei ser dada a Moisés, em Êxodo, capítulo 19, certo? Textos antes desse momento, quando Moisés está no Monte Sinai e recebe os 10 mandamentos e as demais leis que estão naqueles 4 livros, né? Que é Êxodo, Levítico, Deuteronômio, né? Então, a gente tem a lei mosaica, mas antes de Moisés receber a lei, a gente já observa que alguns personagens bíblicos, eles dizimaram, tá? Então, você tem um momento antes da lei, outro momento durante a lei, e um terceiro momento que nós entendemos que, como cristãos, não temos a obrigação de guardar a lei mosaica depois do período da lei, que essa lei ela perde sua validade e importância a partir da pessoa de Cristo, tá certo? Então, no Antigo Testamento, a gente vai observar antes da lei mosaica. Você tem, por exemplo, o texto de Gênesis, capítulo 4, verso de 2 a 5. E eu fiz questão de colocar o texto literalmente, certo? O texto diz: depois deu à luz a Abel, seu irmão. Aqui é Eva. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra. Olha aqui, é a primeira fala bem interessante. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. E, além de dar das primícias do rebanho, deu também da gordura do rebanho. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então, eu fiz a primeira pergunta aqui. Que orientação Caim e Abel receberam para fazer tais ofertas? Nós não sabemos. Por que eles tomaram a iniciativa de fazer essas ofertas? Nós não sabemos. O texto bíblico é sucinto. Ele vai apenas naquele ponto que é mais importante para nós. Então, não tem detalhes. Se Adão e Eva orientaram eles, como é que surgiu, se porventura foi Adão e Eva que orientou eles dois, por que Adão e Eva teve essa ideia? Onde eles pegaram? Como nasceu essa ideia para eles passarem para Caim e Abel? Se é que foram os pais deles. Não sabemos. Não temos essa informação. E aqui, então, o texto, embora não traga essas informações, mas é claro, eles entenderam que eles deveriam ter um sentimento, e esse sentimento se expressar de uma maneira concreta de gratidão a Deus. Eles poderiam ter feito qualquer outra coisa com aquilo que eles tinham em mãos, mas eles resolveram, os dois, ofertar a Deus. Ofertar a Deus. Através desse texto, eu já aprendo da voluntariedade, da espontaneidade. Tem uma segunda coisa aqui que me chama a atenção, quando diz que Deus não se agradou da oferta de Caim. O que Caim ofereceu? O fruto da terra. Eu também não tenho explicação bíblica para isso. Pode ser que alguém elabore, deduza alguma ideia, mas com certeza não vai ter fundamentação bíblica.
outra vez o texto bíblico ele silencia. Eu posso usar, como eu costumo dizer, da minha criatividade, mas fundamentação bíblica eu não vou ter. Eu não sei. Pode ter sido porque Deus não gosta de vegetais, né, de frutas. Não tem nada a ver. Você vai ver mais à frente que Deus até requer essas coisas que lhe sejam ofertadas e dizimadas. Mas alguma coisa houve que desagradou a Deus. A oferta de Caim. Certo? A oferta de Caim. Então, nós temos um fato, e esse fato ele é muito sucinto. Ele não está, para nós, totalmente esclarecido como nós gostaríamos. Como todo texto bíblico, histórico, ele é, assim, limitado nas suas informações. Tá? Mas o que importa para nós é que aqueles dois, eles tiveram a iniciativa, não sabemos por quê, de trazer como oferenda a Deus parte do que eles tinham. Isso é taxativo para nós, certo? Vamos lá, para mais um texto. Gênesis 14, a gente tem aqui do verso 18 a 20, é um texto muito interessante sobre Abraão, depois que ele liberta seu sobrinho Ló, né, que tinha sido sequestrado, e o texto diz que veio ao encontro de Abraão Melquisedeque, né? Esse que era rei de Salém, quer dizer, rei de paz. E aí trouxe pão e vinho. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Então, olha a atitude de Abraão. E de tudo lhe deu Abraão, não uma oferta qualquer, mas ele lhe deu o dízimo. Aqui já não é uma oferta, como Caim e Abel, mas é um dízimo, uma 10ª parte de tudo aquilo que ele tinha pego dos inimigos que tinham sequestrado seu sobrinho Ló. Ele pega 10%, Abraão, e de tudo que ele pegou, ele deu. Aí vem uma pergunta, que nós não temos a resposta. O que é esse tudo? Poderia ser armas, poderia ser vestes, poderia ser alimentos, poderia ser muita coisa, mas diz que ele tomou posse de tudo. Era um costume natural, quando alguém vencesse o inimigo, lhe tomava tudo, absolutamente tudo que o inimigo tivesse. E de tudo que Abraão pegou do seu adversário, ou dos seus adversários, Abraão deu como dízimo. Eu queria que você expandisse sua mente e seu coração nesse sentido. Nesse sentido de que um dízimo não é uma coisa restrita a isto ou aquilo. A gente já aprende aqui também que um dízimo é de tudo. E você vai ver várias outras passagens bíblicas. De tudo. De tudo. O dízimo foi dado, eu pergunto, de maneira voluntária ou por mandamento? Em outras palavras, como é que Abraão teve a ideia de dizimar, como fez Caim e Abel, que ofertaram? O que levou Abraão a fazer isto? Ele fez por consciência de que tinha alguma lei, alguma norma para que ele devesse dizimar? Ou ele fez assim de uma maneira que, uma ideia própria da sua cabeça? Olha, a gente vai vendo os textos como o de Caim e Abel, né, que viveram bem antes de Abraão,
E eles já ofertavam a Deus. E Abraão aqui não apenas oferta, mas é uma oferta muito específica, que é um dízimo, né? Então, que orientação, que ideia, de onde veio? Outra vez, assim como Caim e Abel, a gente não tem uma resposta clara, biblicamente falando. Nós continuamos sem ter como responder. Mas o fato é, bem taxativamente, ele dizimou a Deus. Assim como Caim e Abel ofertaram a Deus, né? E veja que Abraão, embora ele dizima para Melquisedeque, mas é interessante que Melquisedeque tipifica a pessoa de Deus, tá? Vamos ver aqui, mais à frente. Gênesis 28, versos de 19 até o verso 22. Aqui é sobre outro personagem bíblico. Nós já vimos sobre Caim e Abel e Abrão. Agora sobre Jacó. Tá? Jacó está fugindo de seu irmão Isaque. E ao lugar, cidade, que outrora se chamava Luz, Jacó deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto a Deus, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. Outra vez, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Olha que coisa interessante. Aqui Jacó, ele faz um voto a Deus de dizimar. De onde ele tirou essa ideia? Mais uma vez, nós não temos a informação. Mas ele tinha alguma coisa que lhe orientava quanto a isso. De tudo que eu ganhar, eu vou dizimar. Tudo. Presta atenção, expande a tua mente nesse sentido. Eu vou dar o dízimo de tudo. Aí eu também pergunto aqui quanto a Jacó. O dízimo foi dado de maneira voluntária ou foi dada de uma maneira assim, por mandamento, que tinha uma obrigatoriedade? Que orientação Jacó tinha recebido e de quem e como para fazer tal oferta? Dizimar de tudo. Ou ele tinha visto alguém fazer isso, ou alguém tinha lhe dito isso, ou seus pais já tinham a prática, nós não sabemos. Mas, claramente, parece-nos que isso era comum entre eles. Caim, Abel, Abrão e agora Jacó. Certo? Outra passagem, livro de Jó. Agora é sobre Jó, né? Um livro pouco lido no Antigo Testamento. Diz que Jó, ele tinha o hábito de levantar-se de madrugada e oferecer a Deus holocaustos. Holocausto significa sacrifícios. Ele fazia ofertas de animais para Deus. Ele, todos os dias, pela madrugada, ele fazia isso, pensando, talvez, se seus filhos tivessem cometido algum tipo de pecado. E o texto termina dizendo que Jó fazia isso de maneira contínua. Quem tinha orientado Jó? Quem tinha lhe dito? Quem ele tinha visto? Também não sabemos. Então, Caim, Abel, Abrão, Jacó, Jó, não sabemos como eles foram orientados, como eles tomaram conhecimento para ofertar, para dizimar. Mas sabemos, isso é muito claro, que eles tinham a prática de ofertar
e dizimar. Então, isso é muito mais antigo do que nós podemos pensar. Tá certo? Muito bem. Esses textos que eu os trouxe até agora são do período antes de vir a lei. A lei, ela foi dada a Moisés lá no Monte Sinai a partir de Êxodo, capítulo de número 19 para o 20, quando Deus dá os 10 mandamentos, que é o decálogo, e mais outras leis, tá certo? Então, aí a gente vai acompanhando isso bem direitinho. E aqui a gente vai perceber que o texto de Levítico, capítulo de número 27, os versos 30, 31 e 32, nos dizem: também todas as dízimas da terra. Deus está instituindo, através da lei, como eles deveriam dizimar. Dizimar tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, porque são do Senhor. São santas ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimos do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Deus, então, em Levítico, que é um dos 4 livros da lei, que é Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, estão todas as leis que foram dadas a Deus através de Moisés, que a gente chama de lei mosaica, e aqui Deus está instituindo o dízimo. E ele diz, os dízimos da terra, ou seja, dos cereais e dos frutos das árvores, e o dízimo também do gado e do rebanho. Aí você vai perceber que o dízimo absolutamente não tem nada a ver com salário ou com dinheiro. O dízimo é de tudo que se possuísse, de tudo que lhe chegasse à mão. Fosse através de uma árvore que desse algum fruto, ou de uma planta até mesmo, que lhe proporcionasse cereal como alimento, ou de um animal, uma vaca, um boi, um bezerro, né, do gado, do rebanho, o que fosse. Então, eles tinham que dizimar, como a gente viu nos textos anteriores, de tudo. A orientação era essa. Porque está dizendo aqui que tudo pertence ao Senhor. E o dízimo, então, como a gente viu Abraão, como a gente viu Jacó, é uma expressão de gratidão, né? Então, se lá, antes da lei ser dada, para Caim e Abel, para Abrão e para Jacó, eles ofertavam sem ter nenhuma orientação específica, agora, a partir de Moisés, isso é regulamentado nos pormenores, tá? Vamos para outro texto. Deuteronômio, que é outro livro da lei, capítulo 14, versos 22 e 23. Certamente darás os dízimos. Olha aqui a palavra no plural. Você dará os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, de tudo que suas plantações produzirem, que ano após ano se recolher do campo. E, perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal. É curioso, porque nesta época, eles podiam desfrutar do próprio dízimo. Mas o dízimo, primeiramente, tinha que ser ofertado ao Senhor, né?
Então, aí, comerás os dízimos do teu cereal, os dízimos do teu vinho, os dízimos do teu azeite, e olha, os dízimos até mesmo dos primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas. Qual era o objetivo? Para que você aprenda a temer o Senhor, teu Deus, todos os teus dias. Então, os atos de dizimar, né, e os dízimos, eles têm um efeito profundamente espiritual, didático, de se aprender algo sobre Deus. É uma atitude nossa, mas nós aprendemos sobre Deus. Então, veja, o dízimo foi de todo fruto das sementes, das várias sementes, os dízimos do cereal, dízimo da vinha, dízimo do azeite e o dízimo de tudo que fosse gerado ali pelos animais. E se dizimava. E quando se dizimava, aprendia-se sobre o temor ao Senhor. Coisa interessante, muito interessante. Vamos lá para outro texto. Ainda dentro da lei, agora é Números, né? Tem 24 pessoas participando. Oi? Pode falar, viu? Se quiser. Pode falar, não tem problema não. Números 18, do verso 20 a 21. Disse também o Senhor a Arão. Arão era irmão de Moisés. Na sua terra, herança nenhuma terás, e no meio deles, nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção, e a tua herança no meio dos filhos de Israel. O que Deus está dizendo aí para Arão? Que ele não teria herança, por causa dos filhos de Levi. A tribo de Levi, que era uma das 12, ela não teria uma herança material, nem terrena. Eles teriam apenas da parte dos seus irmãos, seus 11, o cuidado para com ele. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam. Olha que coisa maravilhosa. A tribo de Levi, ela teria um papel e teve de servir aos outros 11 tribos, né? Então, o serviço da tenda da congregação. E aí, enquanto eles serviam as outras 11 tribos, aquelas 11 tribos tinham a obrigatoriedade de dizimar para eles, e esse dízimo seria para o sustento da tribo de Levi. Ou seja, aqui a gente aprende que o dízimo ele tem uma finalidade específica para com alguém. 11 tribos dizimando para que todo aquele dízimo das 11 tribos fosse usufruído pela 12ª tribo, que era a tribo de Levi. A tribo de Levi receberia todos os dízimos dos seus irmãos. Muito interessante essa passagem, né? Muito interessante. Então, o dízimo era dado para a manutenção as tribos dizimavam para a manutenção da tribo de Levi. E a tribo de Levi não teria outra obrigação a não ser prestar um serviço específico de louvor, de adoração, sacrifício, né? Em lugar daquelas 11 tribos. Muito interessante. Aí a gente tem aqui um outro texto, a gente sai de um livro da lei e vai para um livro histórico, que é o livro de Neemias, capítulo 13, versos 11 e 12. Neemias
ele está indo a Jerusalém para restaurar a cidade, que fora completamente destruída, porque o povo tinha sido levado cativo e a cidade fora completamente abandonada. E ele está reerguendo a cidade. Você lê o livro de Neemias, você compreende isso. E aí, nesse processo de restaurar a cidade, passa pelo processo de restaurar o povo. E a restauração do povo passa pela restauração da fé. E a restauração da fé passa pela restauração da dedicação do dízimo ao Senhor. Ou seja, se quer restaurar espiritualmente, também inclui-se, então, a restauração do ato de dizimar. Certo? E aí, o texto lá, Neemias 13, versos 11 e 12, Neemias, ele contende com os magistrados, que são juízes da sua época, e diz a eles: por que se desamparou a casa de Deus? Ou seja, o templo está derribado. Ajuntei os levitas e os cantores, que eram da tribo de Levi, responsáveis pela manutenção do templo, chamado Casa de Deus, e eu os restituí a seus postos. Então, todo Judá, todos que estavam ali em Jerusalém, trouxeram os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite, e colocaram nos depósitos. Olha que coisa interessante aqui, aparece essa palavra, depósitos, que mais tarde você vai ver que esse depósito é chamado Casa do Tesouro. Dentro da casa de Deus tinha um lugar específico, onde os levitas guardavam os dízimos. Casa do Tesouro. Certo? Então, os dízimos aí, você não vê se falando em dinheiro, né? Mas fala-se daquilo do dia a dia deles, que era o vinho, o cereal, o azeite, o gado, tudo que eles tinham. Eles davam dízimo de tudo. Tá? E fica claro nesse texto que esse dízimo era para manter o templo funcionando, e para que o templo funcionasse, tinha que manter os que mantinham o templo, que era a tribo de Levi. Certo? Muito bem. Vamos lá. Você tem o texto de Provérbios, capítulo 3, versos 9 e 10. Provérbios foi escrito, ou foram escritos, pelo rei Salomão, filho de Davi. E aqui, Salomão, ele traz-nos um conselho excelente. Ele diz: honra ao Senhor com o quê? Com os teus bens. Honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. Toda a tua renda. Então, por exemplo, eu sou assalariado, sou um empregado público, ou sou empregado de uma empresa privada. Eu dou o dízimo só da minha renda, do meu salário. A gente vem observando que todos que dizimavam, e conforme a orientação da lei, era uma prática e foi instituído que se dizimasse de tudo que se tinha. Então, honra ao Senhor com os teus bens e com toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinhos teus lagares. Então, tem bênçãos prometidas para os dizimistas.
e para os que ofertam. Quando a gente vai, então, para o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, que é um profeta, né? Então, Malaquias, esse é o texto do livro mais usado por toda a igreja evangélica brasileira para trazer-nos a ideia, principalmente, da obrigatoriedade do dízimo. Mas aí, os textos que nós lemos, Levítico, Números, Deuteronômio, né? Todos eles são da lei mosaica. E nós, cristãos, não temos obrigatoriedade de obedecer a essa lei mosaica. A não ser que essa lei que aparecer na lei de Moisés tenha referência no Novo Testamento, explicitamente. Ou, em segundo lugar, se a lei de Moisés disser alguma coisa e o princípio da lei estiver no Novo Testamento. Ela pode não estar explicitamente, mas implicitamente. Ou seja, o seu princípio foi preservado para nós cristãos. Bom, o texto aqui de Malaquias 3, do versículo 7 ao 12, diz: desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: o que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Que coisa curiosa, né? Falar em roubar. Roubar quer dizer ficar ou pegar ou tomar para si alguma coisa que não lhe pertence. E Deus diz aqui a eles: vocês estão roubando a mim nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Como é que eles vão reparar isso? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, ou seja, para que a minha casa, que é o templo, continue funcionando, vocês possam vir orar nele, vocês possam vir adorar, louvar. Para ter um lugar específico funcionando, é preciso que haja manutenção, né? Aí Deus continua: e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Ou seja, o texto da lei diz que há bênçãos imensuráveis para o dizimista e para os ofertantes. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o profeta Malaquias, ele está apelando a um texto da lei, a lei mosaica, em que dizia que dízimos e ofertas eram, de alguma forma, obrigatórios, conforme os estatutos da lei. E esses dízimos e essas ofertas deveriam ser trazidos para o templo, e no templo guardados num lugar chamado Casa do Tesouro, certo? Específico. Então, aqui, a gente percebe a finalidade do uso
desses dízimos e dessas ofertas. Eu trago aqui abaixo o texto em 2 Crônicas, capítulo 31, do verso 2 a 14, uma fundamentação para essa chamada Casa do Tesouro. Como ela foi criada? Que foi criada no dia do rei Ezequias, certo? Foi o rei Ezequias que criou isso. Depois vocês podem ler. Eu vou mandar o texto. Muito bem. No Novo Testamento, aí onde a gente vai perguntar, tem no Novo Testamento alguma coisa sobre o dízimo, como ele é tão claramente abordado no Antigo Testamento? Vamos ver. Nós temos um texto, Mateus 23, que Jesus, falando com os fariseus e escribas, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, o dízimo do endro, o dízimo do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Você vê que até Jesus, ele traz-nos, então, uma informação preciosa. Eles dizimavam até dos condimentos, que era a hortelã, o cominho e o endro. Impressionante. Aí eu vou dizer assim, olha, expanda sua mente, sua compreensão, que o dízimo era absolutamente de tudo que chegasse à mão do indivíduo. Não era de salário apenas, era de tudo, quer fosse grande, quer fosse pequeno, tudo que chegasse às mãos. Deveria, então, daquilo ser tirada uma 10ª parte. Né? Então, Jesus aqui, ele não está dizendo que o dízimo está abolido. E, pelo contrário, ele está dizendo-nos que nós devemos tanto dizimar, quanto praticar a justiça, a misericórdia e a fé. Né? E a fé. Continuando. Você tem um texto de Lucas 6:38, que diz: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos dará, porque com a medida com que tiver medido, vos medirão também. Então, nas palavras aqui do Senhor, nós devemos dar, e dar uma boa medida, a melhor medida. Sermos, assim, pessoas que façam da melhor forma possível. Atos, capítulo 20, verso 35, ele diz: tenho-vos mostrado em tudo o que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados. Isso aqui é Paulo, e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Claro, nenhum desses dois textos, com certeza, não estão nos falando especificamente de dízimo, mas estão nos falando sobre ofertas, né? Sobre ofertas. Tem mais 2 textos, que eu não vou comentar agora, eles não são relevantes para o nosso assunto, mas estão no PDF que vocês têm em mãos, que é 1 Coríntios 9, de 1 a 14, fala sobre o salário dos obreiros, e 2 Coríntios 9, versos 6 e 7, que fala sobre assistir aos necessitados. O texto de Hebreus, capítulo 7, versos de 1 a 11, ele nos fala sobre o fato quando Abraão
dizimou para Melquisedeque. É muito interessante esse texto, né? E aqui, o texto, a partir aqui, ó, ele vai dizer-nos, deixa eu marcar aqui, né? Ele vai dizer-nos, olha só, né? Aquele cuja genealogia, que no caso é Melquisedeque, não se inclui entre eles, Melquisedeque recebeu dízimos de Abraão e abençoou a Abraão, que tinha promessas de Deus. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior, ou seja, Melquisedeque tinha uma posição espiritual superior a Abraão. Olha que coisa fabulosa, né? Mas ele recebeu o dízimo exatamente pela sua superioridade. E o texto de Hebreus está dizendo que, pela sua superioridade, Melquisedeque, além de receber os dízimos, que normalmente eram dados a Deus, também, pela sua superioridade, abençoou Abraão. Né? Então, fica esse texto para você. Bom, olha só. Como que deve ser a prática de dizimar e de ofertar? E eu tenho duas perguntas. A primeira, qual é a periodicidade? Ou seja, com que frequência eu devo dizimar ou ofertar? Né? Então, para muitos cristãos, o dízimo ele é mensal. Ele está pensando só estritamente no salário. E a gente já viu, tanto que antes da lei como durante a lei, o dízimo não era somente e exclusivamente 10% de uma renda fixa. Pelo contrário, de tudo que chegasse à mão do indivíduo. Tudo que chegasse, quando chegasse, ele deveria dizimar. Certo? Então, nós temos que repensar como nós dizimamos hoje. Segunda pergunta, a porcentagem do dízimo, a 10ª parte hoje, no que diz respeito a um salário mensal. Ah, eu recebo um salário todo mês, certo? Então, eu vou dizimar do bruto ou do líquido? Olha, essa pergunta é muito mais comum do que a gente imagina. É do bruto ou é do líquido? Eu diria que quando alguém faz essa pergunta, ele está mais propenso a dizimar do líquido do que do bruto. Porque do bruto ele vai dizer, ah, mas eu já paguei o INSS, já paguei o imposto de renda para o governo federal, já teve desconto talvez aí, do plano de saúde, né? E outras coisas que ele tem compromisso. Então, quando ele vai querer dizimar, ele vai querer dizimar já do que resta. Do que resta. Né? O que nós observamos nessa prática antes da lei de alguns personagens bíblicos e durante o período da lei, que se dizimava, repito, de tudo. Desde os temperos ao gado, aos alimentos, aos vegetais, de tudo absolutamente. Chegou às mãos, dizima. Né? Chegou às mãos, dizima. Né? E, é triste quando a gente vê um cristão, ele fazendo cálculos, né? 5% de 120, 2% de 50, 10% de 4, 25% de 20, ele vai ali calculando para como é que ele vai dizimar. Estritamente ali, rigorosamente. Isso é uma forma
de você demonstrar que não teve uma compreensão bíblica do que é dizimar. E do quanto se deve, de fato, dizimar. E do que representa, de fato, dizimar. E eu diria não só dizimar, mas também ofertar, que é uma expressão do coração, de fé, de gratidão para com Deus, antes de ser um ato meramente, estritamente legalista, né? Legalista. E um exemplo bíblico que eu encontro muito forte é lá em Marcos, capítulo 12, do verso 41 a 44, um exemplo maravilhoso, que é aquela chamada viúva pobre, né? E o texto diz que Jesus estava sentado diante do gasofilácio. Vocês sabem o que é o gasofilácio, né? Que é aquele local onde se coloca ali os dízimos de oferta. E Jesus observava como o povo estava colocando ali o dinheiro. Eles estavam dizimando o dinheiro. E aqui eu quero, né, lhe trazer uma informação para você pesquisar. No templo, não tinha gasofilácio só para dinheiro. Tinha outros gasofilácios que recebiam outros tipos de dízimo. Lembra que tinha o dízimo do cereal, o dízimo do azeite, o dízimo do vinho, o dízimo dos animais, né? Mas Jesus estava diante de um gasofilácio cuja oferta e dízimo eram colocados nele da moeda corrente da época. E o texto continua. Ora, muitos ricos, eles depositavam grandes quantias em dinheiro naquele gasofilácio específico. Vindo, porém, uma viúva, aqui já nos aponta alguma coisa. Era uma mulher. Segundo, além de ser mulher, já não tinha marido. Fora casada, não tinha marido. E além de ser mulher, não ter mais marido, ela era pobre. Ela depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse a eles: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Ou seja, se somasse tudo que aqueles homens ricos tinham dado, não superavam o que aquela mulher tinha ofertado. Por quê? Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Pronto, essa é a matemática divina. Ela, a viúva pobre, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Essa aqui é a frase mais impactante desse texto bíblico. Da sua pobreza, ela deu tudo que possuía. E o que ela possuía era todo o seu sustento. Impressionante o exemplo dessa mulher para nós. A matemática divina é diferente da matemática humana. Na economia divina, os cálculos são feitos com base em outras equações, diferentes da nossa, né? Bom, estou concluindo já e vou abrir para perguntas. E aqui eu trago alguns pontos para vocês pensarem, refletirem sobre esse exemplo da mulher. A ofertante era, primeiro, uma mulher. Segundo, uma viúva. Ora, mulher em Israel era um zerinho à esquerda mesmo. E ela ser, além de mulher,
uma mulher que fora casada, já não tinha marido, a situação dela era muito mais difícil. Porque uma mulher que fosse solteira e tivesse pai, ela teria importância. Mas uma mulher, pelo fato de ser mulher e não ter marido, e o marido já ter morrido, aí não era um 0 à esquerda, era 2-0. E, além disso, em terceiro lugar, ela era pobre. O que poderia se esperar de uma mulher assim? E ela ofertou 2, e o texto faz questão de dizer-nos, que eram pequenas moedas. E se você fizer o cálculo para os dias de hoje, aquelas moedas talvez chegassem ao valor de 5 centavos. 5 centavos. Nós temos, no Brasil, moeda de 5 centavos. Alguém daria uma oferta de 5 centavos na hora que o diácono passasse, com a sacola, com a salva, alguma coisa assim? Dificilmente. Mas era tudo que aquela mulher tinha. Daí, o ato de ofertar a Deus, nós entendemos, nesse texto, deve ser fruto da nossa espiritualidade e não da nossa religiosidade. Outra questão na economia divina, a oferta, aquilo que se dá para Deus, que se dizima para Deus, a avaliação é feita pelo sacrifício, porque os ricos deram o que não era sacrifício, era sobra, mas ela deu de forma sacrificial, e foi por isso que agradou mais a Deus a oferta dela do que a dos muitos ricos. Outra coisa que nós aprendemos, que ninguém é tão pobre, ou seja, mais pobre do que aquela mulher, que não possa ofertar a Deus. Ninguém, absolutamente, está isento de dizimar e de ofertar. O valor da oferta não está na quantidade dela, mas na qualidade da oferta feita. Porque a oferta feita, a qualidade tem a ver com a espiritualidade. E, por último, a oferta não deve ser somente, a fé, aliás, não deve ser somente para receber, mas você deve ter fé também para ofertar, dizimar a Deus. Certo? Ok? Muito bem. Resta-nos ainda alguns minutos e eu estou aberto, na medida do possível, né, que eu consiga, a responder alguma questão. Certo? Alguma questão. Meus irmãos, você pode abrir o seu microfone, tá? Não precisa de cerimônia. Abra o seu microfone e pode falar diretamente aí para o pastor Ildemar. Meu Deus, será que eu fui tão bem assim que ninguém tem pergunta? Ou o pessoal é tímido mesmo, Jaqueline? Eu acho que é timidez também. Pastor, eu tenho uma pergunta. Na verdade, o senhor, mais para o final, o senhor citou sobre a ideia das ofertas, tanto para a manutenção dos obreiros, e também tem um texto específico que fala sobre ajudar os necessitados. Eu não sei se o senhor poderia comentar sobre isso. Sim, sim. O texto bíblico, nós temos texto em Coríntios e Timóteo, que eles vão falar, e Paulo, inclusive, faz uma autodefesa ministerial de que tanto ele como Barnabé, né, e os demais homens que vivessem do ministério, eles tinham direito de receber ajuda financeira das igrejas locais para sobreviverem e se dedicarem exclusivamente à obra. Então, a renda daquilo que era dizimado e ofertado na igreja
Paulo já trabalhava dizendo que, dentre algumas finalidades, deveria estar o sustento dos obreiros. Por isso que ele diz que digno é o obreiro do seu salário. E ele diz até de um salário dobrado, né? Um salário dobrado, né? Porque, assim, a gente imagina que as pessoas nas empresas devam receber um bom salário, mas na igreja o obreiro tem que receber o mínimo possível, tem que viver com o mínimo possível, né? Então, são ideias distorcidas do uso daquilo que se dizima e se oferta na igreja, né? Então, outra finalidade dos dízimos e das ofertas é que eles eram usados para a manutenção do templo, na época, né, que tinha um templo, e hoje nós entendemos que a figura do templo é a igreja local, precisa ser mantida, não só os que trabalham lá, dos que vivem do serviço espiritual, mas também do próprio edifício em si, tem que ser mantido, como era mantido no Antigo Testamento. E também, em terceiro lugar, assistência aos necessitados. Paulo, em Timóteo, vai falar das viúvas, por exemplo. É um problema que nós, socialmente, não temos hoje em nossos dias, mas na época dele tinha. E ele, inclusive, aconselha que se fizesse um cadastro das viúvas verdadeiramente viúvas, ou seja, aquelas viúvas sem família, ou que tinham família e não tinham condição de sustentarem elas. Então, fazia um cadastro e elas receberiam da igreja uma ajuda financeira, o tempo que fosse necessário. Outro grupo de pessoas para serem ajudados, assistidos, né, financeiramente, socialmente, a gente vê que Paulo recolhia ofertas em vários lugares para socorrer os cristãos necessitados que estavam na Judéia. E ele cita, por exemplo, os macedônios, que, embora muito pobres, mas deram além das próprias condições financeiras deles. Paulo quis até deixá-los de fora, eles não participarem desse processo. Ou seja, vocês estão desobrigados, mas eles não aceitaram. Eles fizeram questão de dar a parcela deles para ajudar os outros irmãos em Cristo, lá na Judéia, que estavam passando muitas necessidades financeiras. Então, a gente já vê a prática, né, de muita coisa que a gente faz hoje no Antigo e no Novo Testamento, tranquilamente, na igreja primitiva, tranquilamente, né? A minha palavra é que nós possamos, como eu usei a palavra, expandir a nossa compreensão e tirarmos a ideia de uma legalidade de dizimar e de ofertar, mas entendermos como uma expressão de gratidão e amor a Deus. A Deus. Quando eu dizimo, quando eu oferto, de tudo. Por exemplo, meu tempo. Que meu tempo? Eu tenho tempo que Deus me deu. O texto bíblico é claro que Deus me deu tempo. E esse tempo, eu quero usá-lo de uma forma mais produtiva possível. Eu posso dizimá-lo para Deus. Por exemplo, o texto bíblico diz que eu devo guardar um dia da semana. Se você pensar dízimo do tempo, ele está expresso, de alguma forma, em um princípio, que é o dia da semana. Você deve repousar. Esse dia da semana, você tira para descansar fisicamente e, ao mesmo tempo, você o tira para dedicar-se a Deus, né? Nós deveríamos trabalhar mais sobre isso. Mas, olha, nós temos muito poucos estudos hoje nas igrejas orientando de forma muito prática os cristãos. A gente não tem tido estudo. Tem uma carência muito grande de orientações específicas em muitas áreas, né?
Então, falta muita orientação. Não é uma questão só de legalidade, mas a gente observa os princípios envolvidos, por exemplo, em guardar-se um dia da semana, que não necessariamente seja o dia chamado sábado, mas eu tenho que reservar um momento específico da minha semana para Deus. Outra coisa, eu sou profissional, sou dentista, por exemplo, sou um médico, um clínico geral. Como eu posso mostrar minha gratidão a Deus que eu tenha obtido esses conhecimentos, obtido essa formação profissional, servindo a Deus, ajudando alguém? Olha, uma vez na semana, durante 1 hora, eu vou atender alguém, gratuitamente. Eu conheço aqui em João Pessoa, por exemplo, uma irmã em Cristo, que é psicóloga, ela tem uma clínica, ela não tem só um consultório, ela tem uma clínica com muitos consultórios. E ela tem lá uma parcela que ela faz um serviço social, atendendo com os psicólogos e psiquiatras pessoas carentes. Ela faz. Eu acho lindo esse trabalho dela. E muitos outros cristãos profissionais que conseguem fazer isso. Glorificam a Deus com o que eles têm e com o que eles sabem fazer. Né? É muito bonito. Muito bonito. Ok. Pastor, paz do Senhor. Paz do Senhor. Amém. Amém. Eu concordo com o que o pastor falou agora. Uma bênção muito grande, viu, pastor? Pastor, eu queria fazer uma pergunta assim, que é uma dúvida de muitas pessoas. Eu posso pegar o dízimo, não na questão da oferta, mas eu posso pegar o dízimo e eu dividi-lo e fazer assim, uma parte eu dou para a igreja, outra parte eu dou para um orfanato, outra parte eu dou numa obra social. Eu posso fazer isso ou não devo fazer isso? É por minha conta. Uhum. Olha, no princípio bíblico, o que a gente aprende é que o dízimo ele deve ser dado para a manutenção, primeiro, da casa de Deus. Quando eu falo a casa de Deus, eu me refiro aos que estão servindo a Deus de forma integral e a manutenção até física mesmo. Por exemplo, no Antigo Testamento era o templo, não é? Hoje são os nossos templos. Eu não vejo, biblicamente, nenhuma fundamentação para que eu administre a meu bel prazer o dízimo. Agora, eu posso a minha oferta, dizimo, e a minha oferta, aí eu oferto como eu quero. Por exemplo, eu sou um obreiro de tempo integral, desde 1998, mais ou menos, que eu fui para o seminário e tudo, né? Eu sou obreiro de tempo integral. Então, sou obreiro de tempo integral há muitos anos. E deixei um emprego mesmo em Brasília, né? Trabalhei ali no Ministério do Interior, então deixei, vivo integralmente, mas eu nunca me senti desobrigado de dizimar, nem desobrigado de ofertar, e sempre fui muito alvo de ofertas, muitas vezes. Então, mas jamais administrar meu dízimo. Meu dízimo deve ser trazido seguindo um exemplo, né, do que a gente vê, a casa, onde estão aqueles que vivem daquela casa, e ali a casa é mantida para adoração, para louvor, para aprendizagem da palavra de Deus, e as pessoas que estão responsáveis vão administrá-lo. O dízimo, a oferta não. A oferta eu posso, por exemplo, além de dizimar, eu também tenho várias instituições que eu faço questão de ofertar. Né? Por exemplo, aqui em João Pessoa, só para, assim, clarificar, tem um evento aqui em João Pessoa, a Jaqueline, e eu acho que o Arlen também conhece, que é o Consciência Cristã, um evento maravilhoso, 10.000 pessoas durante toda a semana do Carnaval, que é realizado, né? Fantástico, 10.000 pessoas, de domingo a domingo, durante uma semana.
eles trazem preletores, inclusive de fora do Brasil, não cobram R$1. Você tem palestra de manhã, tarde e noite. Você não paga R$1 para nada. Então, eu tenho prazer em contribuir mensalmente com eles, como outras instituições, por exemplo, de natureza missionária. Aí sim, a minha oferta é outra coisa. Meu dízimo, entendo biblicamente que não. Coisa boa, né, pastor? A gente tem tanta coisa para aprender. Eu estou pensando no que o senhor falou, que essa coisa do dízimo, da oferta, tem a ver com o espiritual e com o didático, né? Sim. E eu estou aqui pensando nesse didático, né? Que a gente sempre liga as coisas muito para o espiritual, e o didático, né? Aquilo que nos ensina, que nos dá disciplina. E eu fiquei pensando aqui na coisa de... O senhor falou aí, né? Que a gente precisa olhar para o todo, o dízimo é de tudo. Sim. Do salário, sim, né? Do que a gente recebe físico ali na nossa mão, remunerado, sim. Sim. Mas do nosso tempo, da nossa dedicação, assim, com o tempo que a gente ganha do Senhor, e com tantas outras coisas, tantos outros detalhes, né? E é interessante a coisa didática, que não é eu contribuo com um, mas não com o outro. Então, peraí, se eu contribuir com o meu tempo, eu não vou contribuir com o meu salário, né? Sim, assim, sim. Os 10% não vai sair do meu salário, vai sair do meu tempo. O salário Isso. fica lá guardado, né? Isso. Isso é muito didático, isso nos leva para o corondel, para o viver diante da face de Deus, literalmente, né? Porque vai nos afunilando e nos levando à disciplina, né? Tem a ver isso ou eu estou um pouco equivocada? O senhor pode me dar essa clareza? Eu posso compartilhar aqui, né, assim, ter uma alegria. Esse ano eu ganhei assim, um curso de inglês pago, né, quase R$300 pago mensalmente. Um irmão de Brasília me ligou e disse: olha, pastor, você precisa aprender inglês. Você viaja, vai para lugares, mas você precisa de um inglês top. Então, vou te pagar um curso. Escolhe um curso aí que eu vou te pagar. Olha, é uma coisa, né? Então, assim, quase R$300, ele botou lá no cartão dele, eu fiz todo o processo, né? Um curso online, estou fazendo todos os dias. Então, não faz parte da minha renda concreta que eu recebo todo mês, né? Aquele salário lá que eu estou recebendo. Eu não tenho salário, você sabe disso, eu trabalho no seminário, eu tenho uma oferta do seminário, mas é como se fosse meu salário. Mensalmente, recebo aquele valor. Então, eu recebi isso. Olha, a gente vai chamar de um salário indireto, você pode dizer, né? Uma oferta indireta, mas eu estou recebendo aqui. Como eu posso fazer uma expressão de gratidão a Deus por isso? Tem várias formas, várias maneiras. Deus tem me dado muita graça, Jaqueline, eu posso testemunhar para você e para os demais, de me mobilizar para ajudar pessoas. Eu não tenho os recursos, mas eu tenho uma rede de relacionamento, que a gente chama de network, né? E agora, recentemente, eu matriculei um jovem carente, né? A mãe diarista, analfabeta, mora na favela, numa faculdade aqui, um curso de informática, curso superior. E eu me mexi, fui atrás dos meus contatos, do seminário, da igreja, do meu relacionamento pessoal, dos meus familiares, juntei, e durante aí 3 anos, essas pessoas estarão colaborando com ele. É uma gratidão que eu tenho. Puxa, Deus me abençoou, me dando um curso de inglês. Eu nunca estava sonhando nisso, né? Uma pessoa de tão distante me abençoando. Senhor, como eu posso ser grato? Fazer uma parte também para com alguém nesse sentido. Então, minha expressão de gratidão é nesse sentido também, né?
Então, eu penso, tudo que me vem às mãos é bênção. Como eu glorifico a Deus? Como eu mostro para com Deus a minha gratidão? Alguém que me traz sei lá, um alimento, alguém que me doa alguma coisa. Por exemplo, hoje eu tenho um hábito, é um hábito. Toda vez que eu recebo, que eu compro uma roupa nova, eu faço questão de tirar uma usada boa e passar para frente. Não acumulo roupa hoje. Não acumulo. Eu já tive grande biblioteca na minha casa. Hoje eu tenho uma biblioteca diminuta, apenas daquelas matérias que eu sei que eu vou precisar daquele material. Todo livro que eu ganho, e eu ganho dos meus alunos, né, da igreja, muitas vezes, no aniversário eu recebo o livro, eu leio. Se não é para eu utilizar, para dar aula, eu não guardo, passo para frente. Eu faço isso com sapato, com roupa, com objetos, nada de acumular, nada, né? Então, compartilhar. E, olha, parece que quanto mais eu compartilho, mais chega. Outro testemunho. Recentemente, eu estava com um carrinho, um Fiat Uno, né? Bem velhinho, todo queimado, já tinha dado problema 2 vezes no câmbio, gastado um dinheiro grande. Mas a minha renda mensal do Senhor não dá para eu pensar, né? Mas eu preciso agir. Fui conversar com um irmão em Cristo que vende carros seminovos e usados. Falei com ele lá umas 3 vezes, fui lá, e ele me conhece bem, a gente ficou conversando. Eu perguntei como é que faz, como é que financia, como é que compra um carro sem dinheiro, e ele, ali, ele examinou meu carro e disse, olha, eu pago tanto pelo teu carro. Digo, mas esse tanto é tão pouquinho que não vai fazer diferença, né? E aí, Deus me colocou para compartilhar com alguns amigos. Tem um ditado que eu aprendi que diz que ninguém sabe o que o calado quer. Então, tem que falar, né? Você não pede, você compartilha. E eu compartilhei com algumas pessoas o desejo de ter um carro melhor. E isso repercutiu. Alguns amigos vieram e me ofertaram. E uma aluna, uma senhora, ela falou, pastor, eu não tenho condição de te dar dinheiro, mas eu vou te ofertar um quadro. Ele é artista plástico, pinta quadros a óleo. Ela disse, eu vou te ofertar. E me ofertou. Eu disse, o que eu vou fazer? Ela disse, você vende, faz um sorteio, qualquer coisa. Fiz um sorteio, levantei R$2.500, né? E juntei tudo e fui lá de novo no irmão pela 4ª vez. Ele olhou para mim e falou, pastor, eu vou te ajudar. Eu não só vou comprar seu carro, como eu vou arranjar um carro para você e eu vou lhe dar uma oferta de R$500. Falei, eu fui lá para comprar um carro dele, pedi ajuda para comprar, ele está me ofertando, né? Então, enfim, resumindo tudo, Deus abriu as portas e eu consegui comprar um carro, né? Consegui comprar um carro bem mais novo, 2013, novo, brilhante, segundo o proprietário, mas olha a coisa mais linda, cor vermelha, né? Assim, todo sorriso daqui até aqui, né? Do zero, né? E vendi meu carro por um preço baixíssimo. Não vendi para o irmão da loja. Eu preferi vender para uma ex-secretária minha do seminário, porque o preço estava muito baixo. E ela, não sei como, me ligou e disse, você ainda tem aquele carrinho velho aí, quer vender? Não, eu disse, chegou na hora, eu vou ofertar uma parte do que eu recebi, eu vou passar para ela no valor do meu carro. E eu passei o meu carro para ela, um valor lá embaixo, mas todo feliz, né? Porque eu sei que eu estava dando uma parte do que eu já tinha recebido de Deus. Então, é uma coisa que a gente experimenta quando a gente faz. Se você não fizer, você não vai saber como é que funciona, não. Você tem que fazer isso no dia a dia. Sua oferta, seu dízimo, sua gratidão a Deus. E como as coisas chegam para você tão voluntariamente, né? A Jaqueline me conhece, né? No seminário que eu trabalho,
que é ligada à igreja, e eu já fiz muitas viagens para fora do Brasil, várias partes do mundo, e a última que eu fiz para a Índia, né? Jaqueline foi à Índia também, foi um pouco antes de mim, né, Jaqueline? E eu tive na Índia também, 30 dias em missão, e gastei aí cerca de uns 15 a 20 mil reais nessa viagem. Olha, tudo assim, em 40 dias Deus levantou todos os centavos. E eu viajei era um sonho, né? Eu já tinha viajado por várias empresas aéreas, viajei pela Emirates. Eu tinha um sonho de viajar pela Emirates, né? Um dos maiores Boeings, né? Com primeiro andar, e eu sentado com uma equipe ali de brasileiros, turistas, tudo cheio da grana, né? E eu vendo se cumprir na minha vida aquele ditado: Deus tem coisa que ele dá a milionários e a missionários, né? E, além de viajar pela Emirates, ainda passei pelo Catar. Aliás, passei por Dubai. Eu digo, eita, eu não posso nem contar. Só depois, quando eu chegar, né? Então, passei por Dubai. É uma bênção. Então, olha, vale a pena, né, a gente dar o melhor da nossa vida para o Senhor. Ele cuida da melhor forma possível de nós, né? É isso, gente. Eu estou muito feliz em ter esse tempo com vocês. Elis, pode falar. Pode falar. Olá, pastor, boa noite. Oi, boa noite. Então, eu sei que na igreja muitos vêm de outras cidades, né? Então, a gente acaba mudando muitas vezes de algumas igrejas. Uhum. E a minha pergunta, né, uma dúvida, se você faz parte de uma igreja, aí você se muda, vai para outra cidade, faz parte de uma outra igreja. Você ofertava, dizimava naquela sua outra congregação, e você sabe que aquela igreja que você fazia parte antes é uma igreja mais carente, é uma igreja que o edifício é menor, né? A condição dos irmãos é menor também. Então, eu sei que a oferta não tira a vez do dízimo, né? Sim. O correto é a gente continuar dizimando na casa que a gente fazia parte, que é uma igreja menor, mais carente, ou você deve dizimar na sua igreja e ofertar na igreja que você fazia parte. Ou esse é um combinado seu com Deus e Deus sabe qual é o desejo do seu coração. Olha, eu entendo que não há uma regra específica, mas, a princípio, eu entendo que você deve dizimar onde você está participando, congregando. A pergunta do irmão anteriormente foi muito boa, muito proveitosa. Assim, não, eu vou dizimar naquela igreja que é pequenininha, porque ela é mais carente. Não, não deve ser esse o princípio. Mas onde eu congrego, onde eu desfruto, não é? Porque, olha, sempre teremos igrejas menores e maiores. E as igrejas grandes, elas precisam de um dízimo, com certeza, maior do que uma igreja pequena, né? Se todo mundo for administrar para dar o dízimo numa igreja menor, não sei, vai ser um problema. Então, eu creio que o princípio seja, eu vou dizimar onde eu congrego. Eu estou congregando, a minha igreja é grande, é abastada, eu congrego nela, eu desfruto ali, né? Então, eu congrego lá, eu dizimo lá, né? E Jaqueline sabe também que a igreja onde nós, né, da qual nós fazemos parte, era uma igreja bem pequenininha, né, Jaqueline? Hoje está muito grande, e eu fico, assim, maravilhado em ver a voluntariedade das pessoas em ofertar. É uma coisa que também me chama muita atenção, e eu me sinto feliz em fazer parte da igreja onde eu estou, porque as pessoas, elas têm uma voluntariedade tão grande que mexe muito comigo. Por exemplo, esse período de pandemia, além dos dízimos, que nunca pararam de ser dados, as ofertas se multiplicaram, porque surgiu muitos irmãos carentes, perdendo emprego, né? Empresas até familiares com problemas, mas os próprios irmãos sugeriram para o pastor
uns trabalhos de assistência 24 horas, até, por exemplo, para comprar medicamento nas farmácias. Não foi ideia do pastor, foi ideia de irmãos que abriram uma conta para depositar dinheiro para comprar medicamento para quem ficasse doente. E tinha um irmão da farmácia que fez preço diferenciado. E os irmãos necessitados iam lá buscar o medicamento gratuitamente naquela farmácia. Médicos da igreja passaram a atender e fazer exame gratuitamente. Então, assim, eu celebrei demais em ver a igreja se mobilizando nesse sentido. Então, embora seja uma igreja grande, hoje ela tem um gasto enorme por várias razões, tem muitos trabalhadores, então, eu congrego lá, eu dizimo lá, porque eu usufruo do melhor, digamos assim, e tenho um compromisso, então, lá, com aquela igreja, aquela congregação, né? Entende? Não sei se eu te respondi. Obrigada, pastor. Nada. Mais alguém? Eu não estou vendo todo mundo, então, se você quer fazer uma pergunta, pode abrir seu microfone e falar. Boa noite, pastor. Muito obrigada por essa aula maravilhosa. Eu só queria comentar algo que, quando o pastor comentou sobre dizimar sobre o bruto ou sobre o líquido, né? Sim. Me lembrei que aconteceu uma vez que eu estava num açougue, e eu não sei como é que a gente chegou no assunto do dízimo. Então, eu e o filho do açougueiro lá, a gente era de uma opinião, mas eu sou açougueiro de outra. A conclusão dele foi, bom, na Bíblia dos antigos era assim, na Bíblia de hoje deve ser de outro jeito. Então, eu não sabia se ria ou se chorava, mas achei tão interessante. Então, né, quando você não entende, você vai achar uma desculpa para a tua justificativa do jeito que você quer dizimar, né? Mas sei que essa da Bíblia dos antigos foi muito legal, sabe? Só que me lembrei disso quando o senhor comentou sobre o bruto ou líquido. Bruto ou líquido, né? Não, pois é. Arranja uma saída para dizimar o mínimo possível. Jesus disse que a dificuldade não é dos pobres, a dificuldade é dos ricos. Né? A dificuldade dos ricos tem mais dificuldade do que os pobres. E é verdade, a gente vê isso na obra missionária, né? Então, os ricos, até pelo exemplo da viúva pobre, os que têm muito dinheiro, eles contabilizam, eita, esse valor que eu vou ofertar, ou o valor que eu vou dizimar é muito grande. Ele não pensa na proporcionalidade, ele pensa naquele valor do dízimo em si, contabilmente. É interessante como o dinheiro ele tem um lugar indevido na nossa vida. Por isso que Jesus disse que nós deveríamos ter cuidado para não procurar servir a Mamon, que é o Deus do dinheiro, da ganância, né? O dinheiro é uma coisa muito séria. Eu diria que quem controla, Tiago disse que quem controla a língua, controla todo o corpo. Eu vou dizer que quem controla o dinheiro, olha, tem uma espiritualidade fantástica, que não deixa o dinheiro lhe controlar. Tem uma espiritualidade fantástica, que é uma coisa muito séria. É séria. Dinheiro é um negócio que mexe muito com a gente, né? Então, às vezes a gente pensa assim, eu estou com uma certa situação difícil, alguma coisa para resolver. E se eu tivesse dinheiro? Ou seja, a gente passa para o dinheiro uma ideia de que ele tem uma capacidade de resolver minha vida. E não é verdade. Não é verdade. A gente viu um senhor aí do Bradesco falecer de Covid e a esposa dele dizer, aliás, a filha, meu pai era tão rico que ele poderia comprar 2, 3 hospitais, mas não teve dinheiro suficiente para curá-lo da Covid. É verdade. É verdade. Ajuda em muita coisa, ajuda. Né? Mas não é a solução para todas as situações da nossa vida. Então, a gente precisa colocá-lo no lugar exato.
O dinheiro é para ser usado para a glória de Deus e para o bem-estar do próximo, né? Para a glória de Deus. Obrigado aí pela sua palavra aí, foi interessante. Então, gente, tem mais alguém? A hora já está avançada, mas se tiver mais alguma pergunta, eu não sei se o pastor Edemar está disponível ainda, né? Mas se tiver mais alguma pergunta, eu acho que é válido a gente, né, você se pronunciar. Não fique guardando aí, não. Uhum. Tranquilo? Acho que não tem mais ninguém. Pastor Edemar, meu Deus, que vontade de continuar falando, né? Por tudo, pela palavra que é uma bênção e pela companhia, né? Que é muito agradável, Senhor. Pastor Edemar é muito discreto, mas como eu falei, ele é uma bênção. E eu estou aqui com um livro dele, eu não sou muito merchan, mas tem coisa que vale a pena a gente compartilhar, né? Então, tem um livro aqui que ele mandou de presente para a gente e para o pastor Ricardo também, né? A Marli ali. Coração Disposto é o nome do livro. Quando amamos a Deus de todo o coração, alma e entendimento. Esse livro vai falar justamente muito do que a gente abordou na noite de hoje, né, pastor? Eu acho que um pouco mais, talvez. É uma bênção. Então, se você quiser, escrito pelo pastor Edemar, se você quiser, eu não sei, pastor, se eu pode falar onde que a gente pode encontrar, você pode dar de presente, você pode comprar para você e abençoar também o nosso pastor. Onde que a gente encontra, pastor? Eu tenho ainda alguns exemplares desse livro comigo, né? Então, digamos, se fosse R$15 cada exemplar, porque aí eu cobraria para colocar nos correios, né? Mais ou menos R$5, aí, R$10 o valor do livro em si. Claro que se for mais livros juntos, o frete vai ficar bem menor, né? Mas o valor em si seria R$10. Tá bom. Então, se você tem interesse, manda uma mensagem para mim, tá? Que eu faço essa ponte aí com o pastor Edemar, para a gente facilitar aí, talvez, um grupo de pessoas que procurar, eu vou estar esperando a semana aí, se um grupo de pessoas procurar, eu fecho um pacote, já tem um inscrito ali, eu quero, eu fecho um pacote, né, e a gente pede tudo junto, então eu vou ficar aguardando essa semana, e aí a gente fecha esse pacote, tá bom? Não precisa correr, tá? Pode ir me mandando aí durante a semana. Então, o Arley quer fazer algum... Não tem muito o que fazer, né? Só agradecer. Calma, gente, que está chegando as mensagens aqui. Então, pastor Ricardo, o senhor poderia... Pastor Ricardo, o senhor poderia orar, encerrando esse momento, né? Pastor Edemar, o pastor Ricardo, ele é pastor aqui da nossa igreja, então ele vai orar encerrando aí para a gente, tá bom? Amém. Pastor Edemar, eu gostaria de agradecer de todo o meu coração, viu? Pela disposição, pela palavra totalmente bíblica, tá bom, pastor? Totalmente bíblica. É isso que a gente precisa, todo o fundamento bíblico, da palavra de Deus, né? Então, não há discussão, né? Porque está na palavra de Deus, né? Então, eu quero agradecer em nome de Jesus, em nome de toda a igreja, tá bom, pastor? E isso é de grande valia para todos nós, né? Deus quer nos ensinar, Ele quer abençoar mais ainda, depende de nós, né? Depende de nós, né? Amém. Amém, pastor. Muito obrigado pela disposição. Eu que agradeço pelo convite, viu? Sinto honrado. Pastor. Senhor Jesus, Senhor Deus e Pai, muito obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, pela tua graça, Senhor, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor, pelo teu servo, Senhor, que o Senhor separou para este dia, Senhor, para estar nos trazendo, Senhor, a tua palavra, Senhor. Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor o abençoe, o Senhor cada vez dê mais sabedoria, Senhor, ao pastor Edemar, Senhor, e que ele possa, Senhor, cada vez mais, Senhor, ó Pai, ser usado pelo Espírito Santo, Senhor, para que mais pessoas, Senhor, possam aprender a palavra de Deus e colocá-la em prática na vida, Senhor. Cuida, Senhor, e
e, Senhor, o guarde de todo o mal, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida dele. Muito obrigado pela vida de cada irmão que participou hoje aqui conosco, Senhor, e que possamos colocar isso em prática nas nossas vidas, Senhor. Oh, Pai, e porque o Senhor tem uma promessa, Senhor, o Senhor nos abençoa, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, ó Pai. Não é que nós vamos barganhar, Senhor, nós vamos nos alegrar, Senhor, e agradar ao Senhor. É isso que nós queremos, Jesus. Com os nossos bens, Senhor, com tudo que o Senhor nos dá, Senhor. Sim. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Guarda cada irmão, Senhor, amém. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado, pastor. Prazer em conhecê-lo. Obrigado, pastor. Prazer é o meu. Venha, João Pessoa. Venha, João Pessoa. Amém. Um dia o pastor vem a Castro também. Amém. Mas é melhor não vir no frio, não, pastor, porque o negócio pega aqui, viu? Não, venha no frio. Venha no frio, é bom. Não, mas é bom experimentar coisas novas, né, pastor? Gente, mas não é bom entrar numa fria, pastor, viu? Todos que participaram, obrigada, que Deus abençoe. A gente não conseguiu responder ainda o exercício da semana anterior, mas a gente vai atualizar isso, tá? E estamos chegando no término, né? Deus abençoe vocês e que tenham uma boa noite, tá bom? Amém. Obrigado, paz. Boa noite. Boa noite.